Olá, meu nome é Anderson e eu vou apresentar para vocês aqui um pitch deck, uma avaliação, terceira avaliação do MBA em Gestão Estratégica da Administração Pública da Faculdade Descomplica. Tema livre, escolhi aqui como tema cargos de liderança na administração pública, o caso STJ, que é o local onde eu trabalho, eu sou servidor público do STJ, democratização da ascensão funcional. Então, o que acontece? Existe dentro do serviço público a tal da função comissionada, que é diferente do cargo comissionado. O cargo comissionado, uma pessoa de fora pode ser escolhida para ocupar um cargo dentro da instituição. A função comissionada, normalmente um servidor é escolhido para ocupar alguma função dentro do serviço público, dentro da instituição, que pode ser uma função de assessoramento, uma função de apoio ou uma função de liderança. Nós vamos focar aqui nas funções comissionadas de exercício da liderança, chefias e coordenações, etc. Então, o que a gente observa? A gente observa uma limitação de acesso a funções de liderança em um ambiente de livre escolha de nomeação. A escolha dos servidores é livre, pela autoridade competente. Então, isso causa uma limitação do acesso. Por quê? Os servidores de carreira que almejam a ascensão profissional através da liderança encontram dificuldades e limitações, porque precisa ser indicado por alguém, precisa ser escolhido. Isso causa desmotivação, evasão, instabilidade nas relações profissionais, imediatismo e foco também nos interesses pessoais daquele que realiza a escolha. E aí eu vou contar o caso que aconteceu comigo. Eu sou servidor da STJ, fui indicado para uma função de liderança e, ao ser nomeado, fui nomeado para uma área externa ao local onde eu trabalhava. Chegando lá, encontrei uma certa resistência, ouvi as lamentações do pessoal que estava lá e, principalmente, a questão de ter trazido um servidor de fora, de não ter escolhido alguém internamente lá, questionando o método de escolha. Houve ali um conflito inicial, depois teve uma saída de um servidor da equipe que também alegou para mim que estava saindo para ocupar um outro cargo, alegando aí uma dificuldade de ascensão, de conseguir cargos maiores, de progredir funcionalmente. Isso pode ser verificado aqui num indicador estratégico que o STJ usa de retenção de talentos. Nos anos de 2017, 18 e 19, tivemos aí as taxas aqui que foram alcançadas com servidores respondendo sempre o quê? Sempre apontando a ascensão profissional e a perspectiva de crescimento como um dos motivos que o faz deixar o tribunal, buscando isso. Então, pensando nisso, a gente desenvolveu aqui a ideia do CIL, do Concurso Interno de Lideranças, que seria o quê? Uma intermediação de acesso a cargos de gestão e chefia através de um concurso entre servidores habilitados e interessados. Provas alinhadas com os objetivos estratégicos para a vaga, com foco no conhecimento técnico profissional. Vai lembrar que exercer uma função comissionada tem um atrativo remuneratório. Dependendo da complexidade, de FC2, função comissionada padrão 2 e função comissionada padrão 6, você tem ali, o servidor pode receber entre R$ 1.000 e R$ 3.000 aproximadamente. As funções de liderança normalmente costumam ser essas aqui, as que pagam mais. Então, há aí um interesse também remuneratório do servidor em ocupar essa função. E quais são as vantagens do CIL? Trouxe aqui o quê? Os princípios da administração para ilustrar como o CIL está perfeitamente integrado à administração pública. Legalidade. O concurso público já tem previsão constitucional. A gente está trazendo ele para o ambiente interno da corporação. Moralidade. Diminuir essas disputas e os conflitos interpessoais por disputa de cargos. Estaria tudo mais transparente. Publicidade. As regras serão claras para você conseguir acessar, editagem de convocação com regras e prazos. Eficiência, você vai escolher o servidor mais capacitado, aquele que tiver o melhor desempenho no concurso. Impessoalidade, você vai no critério técnico profissional ao invés de uma escolha puramente pessoal do servidor. Custo disso, a gente pode custear isso através de uma gratificação de encargo de curso ou concurso, que já existe dentro do serviço público, que é pago para aqueles servidores que exercem, que ministram cursos ou que aplicam concursos. É pago por hora-aula aos servidores envolvidos. Está estimando aí pagar 16 horas-aula por aplicação de concurso interno de lideranças. Já existe orçamento no tribunal para o pagamento de ações de capacitação, em torno de 4 milhões anuais. Isso significa que já temos recursos disponíveis. E para exercer
essa atividade, a gente montaria uma comissão para o concurso interno de liderança, com 3 integrantes, com estimativa de 16 horas por concurso, calculando aí o valor entre 15 e 19 mil por concurso. Está aqui a tabela da gratificação, com os valores médios aqui de um conteudista e para fazer as provas e de um membro de comissão de concurso público. Aqui o valor médio entre R$ 270 e R$ 440 reais aula a aula. A equipe que participa disso, a equipe é a comissão do concurso interno de liderança, com 3 servidores, alguém do setor interessado, que necessita da ocupação da vaga, alguém do setor de capacitação, né, que vai formular e aplicar as provas, e alguém do setor de recrutamento e seleção, gestão de pessoas, para organizar, para a organização geral, o edital, com as regras e os normativos necessários. Né? Vamos ilustrar um pouco o nosso público-alvo. Quantidade de funções de liderança hoje na STJ, temos mais de 200 funções de liderança. São mais de 1.500 funções entre FC2 e FC6, como eu já expliquei, menos complexidade e mais complexidade para liderança e demais cargos de assessoramento. Está aqui, ó, FC6 é 14% do total de funções comissionadas. E os potenciais participantes são mais de 2.250 servidores, 75%, ou seja, que estariam aptos entre aqueles que não ocupam nenhuma função e aqueles que ocupam funções menores e estariam dispostos a progredir funcionalmente dentro do tribunal. Temos aí alguns entraves, lógico. A gente teria como é muito difícil falar em concorrência na administração pública, eu elegi aqui os sabotadores, né? São aquelas pessoas que poderiam complicar a implantação desse projeto, que são os gestores que têm a competência da LIC, nomeação e exoneração, normalmente os que têm cargo comissionados. Então a gente vai propor algumas regras, alguns condicionantes para tentar destravar isso. Através do quê? Umas condicionantes básicas, né? Como colocar o concurso para áreas de funções mais técnicas, né? Notadamente finanças, contabilidade, TI, não atingir aqueles que já ocupam funções, dar a esse gestor uma decisão, no caso de empate no concurso. Esses que ascenderiam nesse modelo teriam avaliações semestrais, né, por esses gestores, os gestores de cargo maior, e teríamos aí uma periodicidade e recondução no caso dos ocupantes desse cargo. E um grande concorrente que a gente tem é a seleção interna, que já existe, que é quando quer você escolher um servidor pela análise curricular, pela entrevista, por uma indicação, que ocorre muito no STJ, né? Foram mais de 50 em 2020, mais de 90 em 2019, 35 em 2018. Então a gente tem um espaço para poder compartilhar, né? A gente pode deixar a seleção interna para funções menores, funções de assessoramento, de apoio, e uma alternativa para um concurso eventualmente frustrado que não tenha grandes interesses, aí você parte para a seleção interna. Para destravar essas dificuldades, a gente também pode atentar aqui para o plano estratégico do STJ, que possui na sua missão, visão e valores, 2 valores aqui bem interessantes em que o CIO vai diretamente na aprendizagem contínua e transparência. Então, estaria alinhado com o planejamento estratégico do órgão. Então, por isso, nesse contexto, a gente conseguiria uma atenção da presidência, né, porque a gente precisa demonstrar para a alta administração a viabilidade do projeto, divulgar dentro do órgão para buscar direto na fonte os impactos da nova sistemática, com pesquisas e matérias na intranet, e fazer um piloto, testar e fazer acontecer nas unidades menores e mais colaborativas para ver como que isso vai acontecer na prática. Conseguindo isso, a gente vai estar apto à expansão. Nosso objetivo principal é, entre 21 e 22, utilizar o CIO em 20% das nomeações de liderança, com foco primeiro nas atividades técnicas de apoio. Orçamento de 200 mil ano, com expectativa de 10 concursos. Né? E fazendo a avaliação dos indicadores que seriam criados e coletados nesse período, esperamos obter um índice de 90% de aprovação. Após isso, nos próximos 3 anos, o concurso interno de liderança para 50% dos cargos, entre 2022 e 2025, com a realização de mais de 30 concursos por ano. Expansão também para os cargos, não só da área de apoio, mas também para os cargos das áreas finalísticas. E também uma expansão do orçamento para 1 milhão por ano. Após isso, entrar definitivamente no planejamento estratégico do órgão para o ciclo 2025-2030 e seguintes, com a consolidação do modelo, a aplicação em 100% das funções de liderança
e a criação, quem sabe, de uma comissão permanente de SEAL, sem ter aquela necessidade de reunir sempre 3 servidores. Então, uma coisa, de repente, mais permanente e profissional. E bons planos para o futuro. Com a consolidação, haverá a viabilidade de aplicação em todo o Poder Judiciário, incluindo a Justiça Estadual, a Justiça Militar, a Eleitoral e do Trabalho. O Judiciário tem mais de 227 mil servidores efetivos, além de comissionados e terceirizados, etc., que poderiam estar aptos a participar do concurso interno de lideranças. Tem mais de 100 mil funções comissionadas, entre as menos complexas e as mais complexas. A gente estima aí que em torno de 15% seriam as funções de liderança e seriam disputados por todos de forma igualitária e justa, aqueles que estão aptos. Mais de 2 bilhões pagos em funções comissionadas são pagos anualmente e estaria sendo pago para aqueles servidores mais capacitados, aqueles que passariam e seriam aprovados em um concurso. Teríamos aí a mudança de legislação para colocar isso dentro de um ato normativo comum ao Poder Judiciário. E quem sabe até uma criação de uma central de concurso com desenvolvimento de uma carreira para a aplicação e desenvolvimento do concurso interno de lideranças dentro do Poder Judiciário. Planos para o futuro, para o desenvolvimento, certo? É isso, muito obrigado, eu sou o Anderson, essa foi a avaliação 3 do MBA em Gestão Estratégica da Administração Pública, no Pitch Deck. Obrigado a todos. Tchau.